pessoal, mais um vídeo do professor Eloy, trabalhando agora com o Teorema de Pitágoras na parte inicial, a introdução. Nono ano, Vicente Vieira, Garuva, Santa Catarina. Teorema de Pitágoras é dado por A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o A é chamado de hipotenusa, B e C são chamados de catetos. A, B e C do Teorema de Pitágoras não deve ser confundido com a equação do segundo grau. Fica a dica. Beleza? Vamos lá então. O Teorema de Pitágoras se aplica em qualquer triângulo retângulo. Sua relação A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado depende da posição relativa em relação ao ângulo reto, 90 graus, lá no triângulo. Exemplos de triângulos. Você tem esse triângulo, você tem esse outro, você tem esse outro, você tem esse outro. Você pode ter um monte de triângulo, né? Mas o que está sendo aqui priorizado para trabalhar com a parte da fórmula com Pitágoras é o triângulo retângulo, tá? Ou seja, tem que ter o ângulo de 90 graus. Bom, então nós temos aqui esse triângulo, onde ele tem ali o ângulo de 90 graus, onde foi indicado ali, pessoal, tá? Ó, vou voltar aqui para você ver. Ó, tem um triângulo, e aí você tem o ângulo de 90 graus, que é a parte do esquadro, que fica no esquadro, né? 90 graus, o ângulo reto. Bom, aí nós temos a medida da hipotenusa, que é o A, medida da hipotenusa. Ela fica do outro lado, do lado oposto ao 90 graus. Nós temos a medida B e C, que são os catetos, beleza? Eu coloquei B na parte de baixo, tipo assim, B de base, beleza? Só para vocês já ir sintonizando. Então, voltando, você tem um triângulo retângulo. Identificou o ângulo de 90 graus, do lado oposto fica a medida A. E o que sobra são os catetos B e C, tá? Beleza? Bom, continuando. Verifique-se com as medidas a seguir, o triângulo, ele é um triângulo retângulo, porque tem vários tipos de triângulo. Triângulo isósceles, triângulo escaleno, triângulo equilátero, mas esse em específico é o triângulo retângulo. Beleza? Triângulo retângulo, ou seja, tem que ter o ângulo de 90 graus. Tá? Então, continuando, as medidas que estão sendo propostas aqui: 5, 4 e 3. E ali nós temos então o ângulo de 90 graus. Agora temos que completar quem é o A, o B e o C. Pessoal, esse A, B e C, lembrando, ele é para o Pitágoras, beleza? Então, a medida A, que é a hipotenusa, é o 5, que ele fica do outro lado do 90 graus. O B pode ser o 4 e o C pode ser o 3. O B e o C não influenciam muito, tá, galera? Mas assim, ó, você não pode errar a medida da hipotenusa, que é a medida A. Errou ela, estragou tudo, tá bom? Vamos lá então. O A é o 5, o B é o 4, o C é o 3. Ele está pedindo para verificar se esse triângulo realmente ele é um triângulo retângulo. Então nós vamos utilizar agora a fórmula do Pitágoras. E a fórmula é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos trocar agora as informações. Quem é o número A? 5. Então ele vai ficar 5 ao quadrado. O número B é o 4, então vai ficar 4 ao quadrado. O A ao quadrado já é da fórmula. E mais o C, que é o 3 ao quadrado. Calculando: 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Bom, o 25 não tem o que fazer, então repete. Agora somando 16 mais 9, 25. Sentença verdadeira. E olha só, vocês já trabalharam, tá vendo? Sabe como é? Vocês já trabalharam. Então, o que isso quer dizer? Esse verdadeiro que está aqui. Esse verdadeiro, voltamos lá no título.
Verifique se com as medidas a seguir o triângulo ele é um triângulo retângulo. Então, como a sentença aqui no final do cálculo deu verdadeiro, significa que isso quer dizer que com as medidas 3, 4 e 5 é possível construir triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo. Beleza? Vamos lá então. Próximo exemplo. Verifique se com as medidas a seguir se ele é um triângulo retângulo. Bom, então, nós temos aqui o triângulo, medida 8, 7 e 3. Então, o 8 vai ser a medida da hipotenusa, medida A, o 7, medida B e o 3, medida C. Então, nós temos os números A, B e C para o Pitágoras. A fórmula, agora vamos trocar as informações. No lugar do A vai o 8, no lugar do B vai o 7, no lugar do C vai o 3. 8 vezes 8, 64, 7 vezes 7, 49, 3 vezes 3, 9. 64 repete, 49 mais 9, 58, sentença falsa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é possível construir triângulo retângulo com as medidas 3, 7 e 8. Beleza, galera?